Na Tati Multiplataforma, o consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão! Olá a toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos bater o papo com a Cassimira, sim, lá da MR Pneus. Vamos conhecer um pouquinho da empresa e vamos tirar as grandes dúvidas que existem no mercado. As dúvidas que atrapalham o fornecedor e atrapalham também a nós consumidores. As dúvidas que são criadas nas nossas cabeças em se procurar uma grande empresa, em se procurar uma oficina de confiança. Então, tudo isso a Cassimira vai explicar, vai detalhar, vai explicar a respeito dos pneus também, que é importantíssimo. Tem um pneu para quem curte, para quem trabalha, na verdade, nem quem curte, mas quem trabalha no ramo dos aplicativos, ele é ideal. Então não é qualquer pneu que você vai utilizar. Tem um que é ideal para quem trabalha com o aplicativo, porque roda demais a cidade, ele tem mais borracha, 35% a mais. Eu aprendi bem, viu, Cassimira? Bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer poder participar do programa e tirar algumas dúvidas do consumidor. Cassimira, quem ainda está caindo de paraquedas, quem é a MR Pneus? Há quanto tempo ela está no mercado? Eu sei que é lá na Quito Junqueira com a Tamandaré, número 445, coração do Campos Elíseos. Mas quem é a MR Pneus? A MR Pneus é uma empresa familiar que começou há mais de 23 anos e o segmento é de pneus, alinhamento, balanceamento, toda a parte de mecânica, suspensão. A gente está nos Campos Elíseos há 23 anos. No mesmo local? Não. Na Quito Junqueira com a Tamandaré, a gente está há 19 anos. Porém, éramos na Quito Junqueira, esquina com 11 de agosto. Então, assim, continuamos com os mesmos vizinhos, o mesmo pessoal. Então, mudamos apenas 2 quarteirões de distância de uma loja para outra. E você falou dos serviços, né, do que podem ser feitos lá. E os produtos que vocês negociam? É uma oficina que você pega todos os ramos de negócio, né? Eu atendo do início ao fim em um carro, em um automóvel, ou eu me limito a pneus, a balanceamento, por exemplo? Hoje a gente consegue atender a parte de suspensão, que seria a troca de amortecedores, freios, a parte de motor, preventiva, correia dentada, limpeza de arrefecimento, troca de óleo. A gente não faz parte de elétrica, né? Mas num contexto assim, parte de suspensão, a gente trabalha com tudo. Eu falei a palavra até é especialização, porque quando não é a questão de vocês se limitam, vocês se especializaram em um determinado ramo. Também não dá para fazer tudo no mercado de Ribeirão Preto, né? E entregar de uma boa qualidade ao consumidor final. Inclusive, é o que nós estávamos comentando nos bastidores, poder de compra que você tem é diferente do poder de compra de uma oficina da esquina. Né? Por que às vezes um negócio, um serviço ou um produto na MR você consegue com valores mais agradáveis ao bolso e a forma de pagamento também, e na oficina da esquina não, sendo o mesmo produto? Por quê? Eles têm uma potência de negócio, são 23 anos no mercado, e aí eu coloco qualquer empresa que tenha uma sustentabilidade quanto essa e que consegue sobreviver ao mercado de Ribeirão Preto, ela não é só boa. Ela passou do limite de boa. Sim. Ela aprendeu a lidar com o público de Ribeirão, com os consumidores de Ribeirão, e começou a criar uma excelência no próprio mercado. E as concorrentes, aí eu vou te perguntar, concorrente, dos maiores absurdos que você tem visto no mercado pós-pandemia, porque antes da pandemia eu vou contar alguns que também com certeza você conhece, mas pós-pandemia, que maiores absurdos você tem visto no mercado que chegam até você e falam, olha, fizeram isso no meu carro, ou olha, me venderam um negócio que eu sei que não é. O que você poderia dar de dica? E é um exemplo, né? É um exemplo para que a pessoa tenha um alerta. Sim, hoje o que a gente mais enfrenta é realmente algumas empresas no nosso ramo que trabalham a preço de custo, mascarando a realidade do valor final do orçamento. Então, anunciam produtos como pneus, que é o mais chamativo, né? Porque assim, hoje o consumidor ele está em casa e ele vai cotar o pneu.
ele não vai cotar outros tipos de serviço, até porque ele não sabe o que precisa ser feito. Então ele cota o pneu. E na maioria das vezes, ele vai atrás do mais barato. Quando ele chega em determinado estabelecimento, esse mais barato sai muito mais caro. Porém, ele já está naquele estabelecimento. Ele não vai utilizar a cotação em outras empresas. Então, ele acaba sendo enganado. Então, às vezes, muitas vezes, uma peça, ele está pagando 10 vezes o valor real. Porém, ele está ali porque o pneu atraiu ele. O Paulo Guedes, meu pai, enquanto ele era o diretor de Procon em Ribeirão, ele pegou um caso absurdo. Um caso realmente assim impactante. Na hora que ele recebeu a notícia. Um casal de idosos foi até uma determinada empresa, era só para trocar os 2 pneus, né? E depois colocar os outros 2 para trocar, inverter. Eles trocaram os 4 pneus, trocaram mais algumas outras peças, ou seja, o valor chegou a R$10 mil. Sim. O que eram 2 pneus, acabaram ficando no valor de R$10 mil. Qual que é a obrigação que o consumidor tem? Aliás, que o fornecedor tem. Foi feito um orçamento? Assinado o orçamento pelo consumidor, é aquilo que tem que ser feito. Tudo de diferente, isso é uma dica para o consumidor, tudo de diferente, a empresa séria vai mandar um novo orçamento e pedir a sua autorização para poder fazer. Ah, encontrei, na hora que eu fui mexer, encontrei uma peça em desgaste que vai te dar um problema. E isso realmente acontece, pode acontecer. E o orçamento e a atualização do orçamento é que faz com que o negócio tenha uma proteção, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, e falar, olha, eu fiz aquilo que você assinou, nada mais e nada menos do que você assinou. Agora, quando você chega numa empresa e fez o orçamento, e ela acreditando que, olha, ele tem poder de compra, eu vou fazer o que eu quero com aquele carro, não é assim. Ele vai ter que devolver o carro da forma como você entregou e aquilo que você pediu para fazer. Ah, mas ele tirou uma peça, a peça arrebentou, não dá mais para colocar outra. Infelizmente, ele vai ter que arcar com isso. Por quê? Ele fez algo que não estava na esfera, não estava no orçamento e ele acabou se obrigando a essa situação. E foi o que aconteceu com esse casal. Tiveram que devolver da forma que estava. Algumas peças não davam mais para serem colocadas, porque acabaram estourando na hora da retirada, né, ou deformando, e deixaram as peças novas, sem custo para o fornecedor, para o consumidor. E isso é um ensinamento negativo, né? A pessoa precisa passar por aquilo, sabe que está fazendo errado, sabe que ela faz uma propaganda, você coloca lá no radiola a propaganda, Sim. Tudo aquilo que a MR Pneus faz, coloca na propaganda, ela está cumprindo. Tanto que dá para ver o número de consumidores que vão, tiram fotos, postam e aparecem também nas nossos stories. Agora vamos falar um pouquinho de pneus. Já carrega o nome pneus, vamos falar um pouquinho sobre ele. Os pneus importados são confiáveis? Sim. Todo pneu novo é confiável, desde que ele tenha o selo do Inmetro. Isso acontece com quase 100% das marcas. Como que o leigo consiga identificar esse selo? É algum local específico que ele fica? Sim, esse selo, ele é um selo de identificação com a marca, a medida, o índice de velocidade, que fica no pneu, no próprio pneu. Então, assim, todos os pneus vêm de fábrica, já tem que vir com esse selo, tá? E ali vai ter uma orientação também sobre a questão da economia de combustível e de aderência no asfalto molhado. Então, assim, existe uma classificação, que é de A a E, tá? Então, assim, o A provavelmente vai ser o melhor. Então, é mais assim, é para orientar mesmo o cliente o que o pneu vai rodar. Então, assim, ó, o que ele vai rodar em questão de combustível? A classificação dele é C. A de aquaplanagem, a classificação dele é F. Então, isso daí é uma orientação ao cliente, tá? Existe algum que ele acabe pegando todos os ambientes, que seja adequado para todos os ambientes, ou segue o mesmo pensamento da Fórmula 1? Para cada tipo de... Ah, choveu, é esse pneu. Olha, tem lama, tem pedregulho, é esse tipo de pneu. Sim, aí existe os pneus 100% asfalto, existe o pneu que roda 30% no asfalto, 70% na terra, ou 70% na terra, 30% no asfalto. Então, isso também é uma orientação que o cliente precisa ter. Né? E ele tem que tipo de diferença? Na hora que você pega 70% asfalto e 30% terra, né? Que tipo de diferença tem
para um consumidor que só anda no asfalto usar um pneu desse? O desgaste do pneu vai ser maior, tá? Porque ele foi feito para andar tanto asfalto quanto terra. Se você pegar esse produto e andar somente no asfalto, o desgaste dele vai ser maior. É a mesma coisa de você pegar um pneu do asfalto e andar na terra. Ele não foi feito para aquilo, a estrutura dele não foi feita para aquilo. Então ele vai ter o corte mais fácil, furar, murchar. Então, assim, vai ter vários outros problemas, porque ele não foi projetado para rodar na terra, e sim no asfalto. É muito interessante, pensando inclusive no público que gosta, né, de uma trilha e algo assim, ele precisa de um pneu especial. Sim. Ele não pode colocar um pneu que ele vai ficar andando durante o dia inteiro na cidade para rodar nesses locais. Sim. Vai dar problema. Sim, vai dar problema. Por isso que hoje é projetado o pneu para que ele possa rodar nos dois asfaltos, tanto no 100% asfalto quanto na terra. Então, eles têm esse produto hoje que vai atender ele nessas duas situações. E tem muito... A diferença é muito grande em valores do pneu 100% asfalto para um que tem 70% e 30%? Sim, a diferença é porque muda tudo, né? A estrutura do pneu, o desenho do pneu. Então, existe uma diferença, sim. E só para carros como caminhonete, os carros maiores que utilizam esse pneu, ou outros também podem utilizar, desde que acabem frequentando um lugar, eu vou para fazenda uma vez, 2 vezes por semana, eu passeio na terra, todo final de semana eu vou no Aras. Então ele pode ser utilizado em outros carros ou existem específicos? Geralmente é específico, então assim, é até questão de estilo mesmo, então a gente não pode usar um pneu cravudo num Gol, não vai ficar legal. Mesmo que ele ande na terra, mas ele vai andar, qual que é a proporção que ele anda na terra? Porque ele vai no sítio, então não tem como ele colocar um pneu borrachudo num Gol. Então é o mais usado em caminhonetes, picapes, troller, os jipes, aí sim. Na hora que eu, falando nessa mesma ideia sobre os pneus que acabam tendo uma vida maior ou não sendo bem utilizados, e eu falei sobre os pneus utilizados por quem trabalha com aplicativo. Sim. Eu acho que foi uma sacada enorme, colocar 35% a mais de borracha no pneu para que ele dê uma durabilidade muito maior. Lógico que o valor dele é um pouco diferenciado, mas essa diferença é menor do que se ele te comprasse um pneu comum e acabasse tendo que trocar esse pneu por um outro. O tempo de vida do outro é muito maior e a utilização dele também. Fala um pouquinho, é o D1D1, né? É o D1D1. Fala um pouquinho sobre esse pneu. Ele é produto nacional, ele vem de qual país? Tá. O D1D1 ele não é um produto nacional, ele é um produto importado. Ele foi desenvolvido para motorista de aplicativo, frotista, é fabricado na China, tá? Porém, ele foi desenvolvido em outro país, mas a fábrica é na China. E realmente ele dá um desempenho muito melhor do que até uma linha nacional. Então, hoje, ele está no meio do valor do nacional e o importadinho mais inferior, tá? Ele vai dar uma durabilidade de uns 40% a mais do que um nacional, custando menos, tá? Nossa. E temos a garantia de reposição da marca, diferente dos pneus importados, que são várias marcas que a cada 6 meses vem em container, depois a gente não acha mais. Isso dificulta a venda para o cliente e a reposição para o próprio cliente, porque ele não pode usar um pneu diferente do outro na mesma tração. Então ele compra 2 pneus importados, acontece alguma coisa com o pneu, ele precisa de reposição, ele fica na mão. Com a D-Lint, em qualquer linha dela, seja passeio, alta performance, o D1D1, ou um pneu para picape, um pneu Mood, né? Que é para o pessoal da trilha, ele não terá esse problema, porque nós temos a garantia de reposição. Tendo 2 centros de distribuições no Brasil, a gente consegue repor o produto sem problema nenhum. A primeira vez que eu ouvi falar em radar Renegade foi quando fui fazer a leitura lá do Radiola, né, da MR Pneus. Eu falei, o que era isso? Eu tava tentando descobrir o que era isso antes. Certo. O que é? O radar Renegade? Hoje é o que vem conquistando o mercado off-road, tá? E nós somos revendedores radar. A gente vem fazendo um trabalho bem legal de divulgação. É um tipo de pneu. É um tipo de pneu, é um pneu off-road, tá? Ele é classificação profissional off-road. Ele foi projetado com as laterais duplas para evitar cortes para aqueles clientes que rodam na trilha, né, na terra. E também ele vem com bloqueador sonoro para aquele cliente que roda no asfalto.
Então, o pessoal do Arranca Cravo aí, os nossos clientes fiéis, o Jason pode falar com propriedade o que é um pneu radar. Não é porque a gente faz propaganda, é porque ele usa na caminhonete dele. Então ele pode falar com propriedade. Quando eu fui perguntar o que era, porque realmente leigo, não tem um carro para off-road. E na hora que ele foi explicando, eu falei, meu Deus, olha aí, como que a gente não entende tudo. A questão das linhas homologadas. O que são essas linhas homologadas? Linhas homologadas são equipamentos originais. Então, você vai na concessionária, você compra um determinado veículo e aquele pneu vem original, tá? Então, assim, homologado, ele foi feito um teste em cima daquele produto, independente da marca dele, né? E foi aprovado. Então, é um produto que a gente, assim, tem muita segurança em cima dele. E hoje a gente trabalha com todas as linhas homologadas. Então, qualquer equipamento original, seja de um carro popular ou de um carro de luxo, nós temos para poder atender. Então, quer dizer que é o mesmo tipo de pneu, padrão e a forma como ele trabalha, né? Você consegue um mesmo para aquele carro. Então, por isso que a questão do homologado tô pegando um irmão gêmeo dele, colocando no mesmo lugar para funcionar. É isso. Assim, a linha homologada é igual eu te disse antes, ele vem de fábrica da montadora, tá? Então, assim, hoje existem várias marcas que vêm equipamento original. Vou dar um exemplo, a Nexen, original Dodge Ram. Porém, eu atendo desde o Gol a um Porsche, mas ela é linha equipamento original da Dodge Ram. Então, por que a gente fala na linha homologada? Você chega lá com um Gol. Então, eu tenho um produto homologado de uma Dodge Ram para te atender num Gol, num Uno, num Palio, num Civic, entendeu? Então, ele já existe um nome por detrás dele, feito um teste por detrás dele, garantido por uma concessionária. E como que vocês trabalham o período de garantia de um pneu? Como funciona uma garantia? Isso. Garantia de pneu é contra defeitos de fabricação, tá? Isso atende todas as marcas nacionais e importados. Corte, bolha, desgaste irregular, furo, isso não tem garantia, tá bom? Então, assim, o consumidor, ele pode sair da loja hoje, acabar de colocar um pneu novo ali, bater num buraco e cortar o pneu, ou mesmo dar uma bolha, e retornar na loja e querer a garantia do pneu. Então, não é assim que funcionam. E na cabeça de muitas pessoas acham que a gente tem que trocar o pneu na hora. Não é assim. Esse pneu, nós não recusamos ele, porém, nós precisamos enviar para uma análise de garantia. E aguardar essa análise dar um retorno. Mas e como que o cliente vai rodar sem pneu? Ele é responsável por colocar ou step para rodar, ou adquirir um produto novo, e quando vier a resposta da garantia, se vier positiva, ele terá um crédito. Se vier negativa, o pneu vai voltar de volta e ele pode descartar o pneu. Ou seja, se você falou dessa forma, dando esses detalhes, isso já deve ter acontecido várias vezes do cliente chegar e raspar num lugar ou numa pedra que seja, ou furar o pneu e falar assim, tá com defeito. Sim, já aconteceu. O defeito é um mau uso do produto, né? Já isso aconteceu. Que é o real. Agora, existe técnica para a durabilidade do pneu? Olha, nós vimos o D1D1, que ele tem uma porcentagem maior de borracha e tal. Mas e os pneus comuns? Existe uma técnica para que eu consiga dar uma durabilidade nele maior, uma qualidade de vida nele melhor? Sim, Rodrigo. Antigamente, existia a garantia de 5 anos, ou 40 mil, ou 50 mil de fabricação. Hoje em dia não existe mais, tá? Por que que não existe? Porque o que faz a vida útil ser prolongada do pneu é a manutenção do veículo. Então, assim, hoje, o amortecedor, ele vai influenciar, sim, no desgaste do veículo. Então, se o amortecedor não tiver bom, no desgaste do pneu, perdão. Se o amortecedor não tiver bom, o pneu não vai ter uma vida útil legal. Se o cliente não faz rodízio nos pneus periodicamente, alinhamento e balanceamento, também. Então, às vezes, ele não consegue enxergar o problema que está acontecendo no pneu dele. Por quê? Porque fica ali no chão. Então, vai conseguir enxergar isso a hora que levanta num elevador, tá? Por isso que a gente pede para voltar na loja a cada 3 meses, 6 meses, seja lá o que for, ou a quilometragem atingida, para poder detectar algo no carro. Porque, às vezes, sai dali também, pega um buraco e desalinha o pneu, desalinha o carro. Então, ele tem que voltar para poder ser corrigido, porque senão vai danificar o pneu.
Então, hoje, o mesmo produto, ele pode ter uma vida útil de 20 a 60 mil. Tudo vai depender de como é feito a manutenção do veículo. Então, aquela ideia em se falar que a manutenção, ela tem que ser preventiva sempre quando uma grande viagem ou algo assim, descarta. Ela tem que ser feita de forma periódica. Sim. O que acontece? A gente pede a cada 5 mil para fazer os rodízios e a cada 10 mil o alinhamento e balanceamento. Ah, mas eu vou demorar 2 anos para atingir essa quilometragem. Então tá bom. Então a cada 6 meses, se você usar o carro e perceber algo, você volta antes. Mas a cada 6 meses, volta para fazer a questão de um rodízio. E a cada 1 ano, você pode voltar para fazer o alinhamento e o balanceamento. O rodízio, que é a troca dos pneus da frente pelos de trás, Isso. é igual para o 4x4 e para o 4x2? Tudo vai depender também do desenho dos pneus, tá? Então, assim, é muito relativo isso. É igual questão de calibragem de pneus. Então, tudo isso a gente tem que entender a necessidade do cliente, o que foi feito ali, o peso do carro, a questão do desenho do pneu também. Então, isso é uma parte mais técnica que a gente precisa estudar ali na hora. Questão, pensando em marcas, né? São 4 rodas, eu posso usar 4 pneus, né? Eu posso usar 4 marcas diferentes em um carro, ou eu sou obrigado a padronizar? Ó, pelo menos os 2 dianteiros e os 2 traseiros, eu preciso que eles fiquem com o mesmo produto, mesma marca, tudo direitinho, ou eu posso diversificar? Não, você tem que usar os 2 pneus dianteiros iguais e os 2 traseiros iguais, independente se os dianteiros forem Michelin e os traseiros Pirelli. E isso prejudica o quê? Eu sei que tem uma questão de segurança, um risco alto também para o motorista, né, e para as pessoas que estão como pedestres, em sair algo do controle, né, por estar utilizando um pneu dessa forma, cada um com a sua marca em cada parte. Então, o que você tem visto que são os riscos que acontecem quando esses pneus aí são cada um de um jeito? Na verdade, risco não existe, mas o que acontece? O carro vai ficar puxando, você pode fazer o alinhamento que não vai ficar 100%, às vezes questão de estabilidade. Então, assim, mais risco, não tem problema. Só que, assim, geralmente, quem faz isso, a gente aconselha colocar os pneus na traseira, porque aí ele não vai perceber o volante puxando, a questão de estabilidade. Agora, na dianteira, pode ter certeza que ele vai sentir. E tem outra questão também. Você tem um pneu Michelin, que você rodou lá 20 mil quilômetros. E, por um acaso, aconteceu um acidente com outro pneu. E você manter a mesma marca e manter o mesmo modelo, também vai acontecer de dar problema no alinhamento. Por quê? Porque uma borracha está diferente da outra. Então, vai estar uma assim e a outra assim. Então, não vai ficar 100%. Então, tem que se atentar nisso também. Ah, eu tenho um step, eu vou colocar para rodar junto com esse. Também, a borracha do seu step vai estar 0. E um pneu que já rodou. Toda aquela manutenção que você falou, né? Seria uma vistoria, uma verificação de como que está a saúde do carro. Ela também dá alteração no uso do combustível, né? O pneu acaba alterando o tanto de combustível que você está utilizando ou não, quando ele já tem uma meia-vida, ou já está no final da vida, ou quando ele não tem a calibragem de forma correta, ou quando ele não está sendo utilizado no ambiente correto. Isso também dá uma alteração no valor lá do combustível? Vai influenciar sim, calibragem, medidas diferentes, tá? Então muitos clientes, mas eu vou comprar essa medida aqui que está mais em conta. Então, assim, você está tirando a originalidade do veículo. Então, isso daí pode acarretar também a economia de combustível. Às vezes o pneu é mais pesado, às vezes o pneu tem mais borracha. E a questão da calibragem também. Aquelas informações que estão na porta são importantíssimas, né? São importantíssimas. São para serem seguidas, por isso que estão lá. Sim. Eu vou dar um pulo no Savenhago e já volto com mais uma pergunta. Vamos lá. Savenhago, a casa da Páscoa. E Páscoa tem bacalhau, tem azeite e aqui tem muito preço baixo. Grandes marcas em ovos de Páscoa. Sem falar nas promoções em carnes, bebidas. A Páscoa no Savenhago é completa. Páscoa no Savenhago é muito mais barato. Ovo de Páscoa Nestlé, Kit Kat, 332 gramas, R$ 57,90.
Filé de peito de frango congelado Big Frango, quilo, R$17,90. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$25,50. E no nosso cartão, a R$24,50. Lava-roupas em pó Omo, sanitizante, 2,2 kg, R$24,90. Filé de merluza congelado Bom Peixe, 500 gramas, no Saviganhe, R$22,90. Colomba Pascal Visconde, frutas ou gotas de chocolate, 360 gramas, R$14,90. Feijão carioca Serra Azul, 1 kg, R$6,85. Detergente líquido Minuano, 500 ml, R$1,99. Café Caboclo, 500 gramas, R$13,90. E no nosso cartão, a R$12,90. Filé de tilápia congelado Copacol, 800 gramas, R$45,90. Sabem Água, Casa da Páscoa. E Páscoa tem bacalhau, tem azeite e aqui tem muito preço baixo. Grandes marcas em ovos de Páscoa. Sem falar nas promoções em carnes, bebidas. A Páscoa no Savenhago é completa. Páscoa no Savenhago é muito mais barato. Voltamos com a MR Pneus. Casemira, passa pra gente qual que é o endereço e também o telefone de contato. Tá. Estamos localizados na Avenida Quito Junqueira, número 445, esquina com a Rua Tamandaré. E o telefone de contato é o 3628-4849 e o 99128-8751, que é o nosso WhatsApp. 3628-4849 99128-8751. Agradecê-la pela participação, viu, Casemira? Manda um abraço pro Murilo também. Agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores e fãs também da MR Pneus. Sempre estarão conosco lá no Radiola. Então escutem também das 8 às 10 da manhã lá na Difusora. Agradecer a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.